Agora, Banca de Sapateiro. Olá, bom dia! Está iniciando mais um Banca de Sapateiro na TV e Rádio Jornal. Você que está estranhando, o Ari Carvalho, ele tirou umas férias de 3 dias, férias curtas, rápidas. E quando ele tira essa folga, eu, claro, estou sempre aqui a postos para substituí-lo. Então, eu, Franci Teixeira, vou ficar com você até a 1 da tarde com muita informação, muita notícia. Hoje o Banca de Sapateiro está recheado, tem entrevista, tem informação sobre saúde, sobre segurança, sobre educação. Hoje nós vamos ver qual é o novo modelo de transporte público que está sendo costurado pela S-Trans. Tem entrevista também com o doutor Eduardo Evangelista, ele que é especialista em direito relacionado ao mercado de energias. E como o Piauí está vivenciando um boom no mercado energético, nós vamos conversar com ele sobre todas as normatizações atuais no nosso país. Na saúde, tem notícia positiva. Os casos e óbitos por Covid-19 continuam em queda no estado do Piauí. E uma notícia que não é tão boa assim, os trotes que seguem prejudicando os atendimentos no SAMU. Essas e outras informações você confere agora no Banca de Sapateiro, que está só começando, e a gente já vai iniciar aqui no estúdio com ele, que é gerente de relacionamento da Equatorial, o Joaquim Milhomem, ele que vai tratar conosco sobre a questão da CPI da Equatorial, que foi autorizada na Assembleia Legislativa, e também sobre as ações envolvendo a Equatorial. Bom dia, Joaquim, um prazer tê-lo aqui no Banca de Sapateiro. Bom dia, Franci. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui. A nossa expectativa é contribuir com informações boas, oportunas, sobre a atuação da Equatorial, sobre o que temos feito para melhorar dia a dia a qualidade do fornecimento aos piauienses. Então já começo lhe questionando. Na última semana foi aprovada essa comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Piauí. Então, como a Equatorial recebeu essa notícia da instalação de uma CPI? Nós entendemos que esse é um processo legítimo por parte do Parlamento Estadual. Entendemos que essa discussão, ao fim, ela interessa aos consumidores, à sociedade de modo geral. E nós nos colocamos, desde o primeiro momento, quando obtivemos informações, inclusive, da imprensa sobre a instalação da CPI, sobre a perspectiva de instalação da CPI, já nos colocamos à disposição da Assembleia, já nos colocamos à disposição dos membros da comissão. Tomamos a iniciativa de visitá-los para, independentemente do rito formal, já dizer que a Equatorial está absolutamente aberta ao diálogo e, assim, vai fazer o melhor esforço possível para prestar as informações da maneira mais transparente com relação a toda a nossa operação. Então, encaramos, inclusive, como uma boa oportunidade de mostrar aos piauienses o que tem sido feito ao longo desses pouco mais de 4 anos de operação aqui no Piauí. Então, faremos assim, trabalharemos para trazer informações úteis, relevantes, honestas, transparentes para todos os piauienses. O senhor falou sobre o que tem sido feito no estado do Piauí nesses cerca de 4 anos que a Equatorial assumiu essa missão de trabalhar com a energia dos piauienses. E muito se fala em investimentos, e a Equatorial fez uma gama muito grande de investimentos no estado do Piauí. Então, o que a empresa investiu de fato aqui no estado nos últimos 4 anos e qual a prospecção? O que a Equatorial pretende investir, pretende melhorar, ampliar aqui no estado? Bom, ao longo desses pouco mais de 4 anos, nós já totalizamos em termos de investimentos quase 2 bilhões de reais. Temos investido anualmente cerca de 3 vezes mais do que investia a gestão pública. Sobretudo para quem é piauiense, está claro o tamanho do desafio da nossa concessão. Independentemente de ser a Equatorial ou outra empresa, é um desafio tão grande em termos operacionais, em termos de
alcance em todo o estado, até pelas condições territoriais. Nós somos realmente um estado muito grande, Muito extenso, com realmente. uma história de poucos investimentos na infraestrutura da rede elétrica ao longo dos anos. Durante os quase um pouco mais de 60 anos da companhia, só para dar um número, foram construídas aí, antes da chegada da Equatorial, 89 subestações ao longo de todos esses anos, e ao final de 2023 nós teremos entregues, já na gestão atual, 15 novas subestações, além de outros investimentos bem relevantes em termos de infraestrutura. É claro que, para a necessidade do Estado, muito há de se fazer, e ano a ano nós aumentamos esses investimentos. E são investimentos, primeiro, como eu falei, na parte de suporte energético, que é o aspecto mais importante. Nós precisamos ter energia com mais qualidade, nós precisamos ter energia chegando a mais lares piauienses. Só que, além desses investimentos na infraestrutura, investimos em atendimento, na diversificação dos canais. Lembrar que na nossa chegada nós tínhamos basicamente o meio telefônico e a agência física, e é importante dizer que naquele momento só 31% dos clientes do Piauí eram assistidos por agências de atendimento. Então, de lá para cá, nós tanto adequamos as instalações físicas, quanto modernizamos os sistemas de atendimento, ampliamos os canais de atendimento. Hoje você tem meios digitais que permitem que o cliente solicite praticamente qualquer tipo de serviço a partir da sua casa. A solução literalmente está na palma das mãos. Tem o aplicativo, tem o site, tem os meios digitais de acesso. Hoje nós temos cobertura em 100% dos municípios do Piauí. Em qualquer município você tem uma referência física de atendimento, seja agência, seja um dos nossos parceiros credenciados, como nós chamamos. Então, esses investimentos eles avançam. É claro que tem uma lógica. Nós começamos a fazer investimentos mais relacionados a tornar o sistema mais robusto para avançar com melhorias. Vou dar um exemplo. A maior parte da nossa rede elétrica ela ainda é uma rede nua. Os cabos estão expostos, sujeitos inclusive, e isso se verifica muito mais no tempo das chuvas, expostos a falhas em função de árvore, de objetos que são lançados nas grandes tempestades. Para qualquer novo investimento, nós já colocamos redes mais modernas, protegidas ou isoladas, que vão conviver muito mais harmoniosamente com a vegetação. Então, na medida que o tempo passa, nós teremos menos impacto da vegetação na nossa operação. Hoje ainda não é a nossa realidade. Nós temos muitas dificuldades, incluindo, e eu diria que até principalmente, com árvores que são plantadas pelos próprios clientes no seu quintal, que não são tratadas tempestivamente, não são cuidadas, e quando elas avançam para próximo ou para cima da nossa rede, nós temos que fazer essas intervenções. Isso gera um trabalho muito grande, uma responsabilidade muito grande para a Equatorial. Então, temos proposto uma discussão a esse respeito, de modo que o município faça a sua parte, plantando bem as árvores e mantendo longe do alcance da rede, as pessoas nos seus quintais façam o mesmo, e a Equatorial, quando a árvore avançar para próximo da rede, nós teremos que fazer intervenção por uma questão de segurança. Então, O ideal é que essa poda seja realizada antes de chegar até a rede elétrica. Preventivamente pelos municípios, que são os primeiros responsáveis por esse controle, pelas pessoas ao escolherem que tipo de árvore plantar próximo da rede elétrica. Então, hoje não se tem ainda uma disciplina, um cuidado e uma política estruturada para disciplinar esse assunto. E aí tem também as questões ambientais que nos impactam muito. Nós vivemos em uma cidade muito quente que precisa ter árvores. Só que boa parte das árvores elas são incompatíveis em tamanho com a rede elétrica. Então, isso é uma proposta de ter uma nova cultura relacionada a um plano de arborização que nós temos procurado provocar essa discussão. O senhor citou que o Piauí é um estado muito extenso, realmente é, em território, e são 224 municípios, é um estado com muitas demandas. E algumas comunidades rurais
têm reclamado de problemas em relação ao fornecimento de energia elétrica. Então, como resolver a demanda especificamente dessas comunidades rurais? Porque com essa extensão territorial do Piauí, há municípios bem longínquos, que ficam bem distantes de centros urbanos. Então, o que a Equatorial tem feito para atender a essas comunidades rurais? Esse ponto ele é muito importante, Francis. Te agradeço por provocar. Existe uma lógica no nosso atendimento, vou falar especificamente de atendimento emergencial, que é o que está aqui em pauta para discutirmos. Nesse período mais chuvoso, nós temos, em condições normais, nós já atuamos sempre priorizando, quando existe uma ocorrência de falta de energia, os grandes blocos de carga. Não é porque existam consumidores mais ou menos importantes. É porque o maior impacto de uma ocorrência deve ser tratado inicialmente. Então, nós sempre atuamos dessa forma. Naturalmente, os centros urbanos, eles exigem mais celeridade da concessionária, exigem a utilização da nossa estrutura no momento mais imediato pela quantidade de pessoas que moram e logo são afetadas pelas ocorrências. E na sequência nós vamos atuando nesses blocos menores. De novo, não menos importantes, mas menores. Quando nós temos uma falta de energia mais geral, nós procuramos restabelecer o fornecimento para áreas onde tem hospitais, cargas sensíveis, escolas, estruturas, órgãos de segurança, da administração, e vamos avançando para o atendimento de todos os clientes. Questões de segurança também são priorizadas. Mas por que demora mais na área rural? Além dessa sequência que nós precisamos seguir, nós temos também, na época de chuvas, essa situação muito mais asseverada pela questão dos acessos. Então, nós demoramos mais a chegar naqueles locais. Em muitos dos casos, nós não conseguimos chegar para fazer o restabelecimento do sistema. Em alguns casos, só para dar um exemplo, nós precisamos atuar em um dos municípios, em um povoado de um dos municípios da região norte, nós precisamos desligar a rede elétrica porque o nível do rio subiu tanto que passava a colocar em risco as pessoas. Então nós tivemos que desligar o sistema para proteger a comunidade. Isso para dar uma ideia das dificuldades associadas a deslocamento. Às vezes, uma área está acessível, mas a nossa estrutura que foi atender a reclamação anterior atolou. Nós temos imagens fortes de duas viaturas nossas, 2 veículos nossos atolados e 2 tratores, ou um trator que foi retirá-lo do atoleiro também ficou atolado. Então é muito difícil operar o estado do Piauí, ou o estado do Maranhão, ou o estado do Pará, que são estados muito grandes territorialmente, e na época do inverno isso fica pior. Outro aspecto que eu queria pedir licença para falar, que é extremamente importante, é a subnotificação das ocorrências. É comum chegar para nós, pela imprensa, normalmente, reclamações de clientes que sugerem 5 dias, 7 dias sem energia. E não raro, quando nós vamos apurar aquela situação, não existem reclamações de falta de energia que correspondam a esse tempo todo. Ou não existe reclamação, ou ela é recente. Então nós precisamos aqui esclarecer e pedimos que as pessoas sejam diligentes no registro da reclamação de falta de energia, porque só assim a Equatorial toma conhecimento por meio do seu sistema de atendimento que existe uma necessidade e só a partir dali nós conseguimos direcionar as equipes para atender. Outras questões elas são menos gerenciáveis, que dão causa a essas faltas. Nós temos aqui no Piauí áreas muito sujeitas a descargas atmosféricas, então é comum áreas limpas de vegetação, áreas que nós temos tratado preventivamente, implementado ações de manutenção, mas que um raio rompe um isolador, que é aquele pinozinho normalmente que fica em cima da cruzeta, rompe um condutor e nós passamos a depender de uma estrutura pesada para poder fazer essa intervenção. Então não dá para gerenciar. Nós temos equipamentos para prevenir essas ocorrências, mas a natureza ainda tem uma força maior do que os nossos recursos em muitos dos casos. Então, assim, são várias causas. Nós temos áreas que saem recorrentemente nessas áreas mais distantes do centro urbano associadas a gambiarras. Então, se eu tenho um transformador que atende regularmente um número de clientes
e vários outros clientes começam a puxar, começam a ser atendidos a partir de redes regulares, essa área regular ela começa a gerar problemas para quem tem uma condição normal de fornecimento. Então são várias causas. Nós temos, para te responder finalmente, atuado de maneira a melhorar a nossa estrutura de atendimento. Vou dar um exemplo. Teresina, onde nós tínhamos só uma estrutura operacional, nós estamos dividindo em 2 bases operacionais, em 3, aliás. Nós teremos uma estrutura da Equatorial em parte dos bairros, para atender parte dos bairros, outra na parte central e outra no outro extremo da cidade, de modo que esse acionamento, essa atuação, ela seja muito mais rápida. Nós acreditamos muito nisso. Ampliamos também a estrutura de São Pedro, que é uma região importante. Ampliamos a estrutura de São Raimundo Nonato, ampliamos a estrutura de Campo Maior, estamos estruturando a área ali de União para atender União, José de Freitas, Miguel Alves. Então nós estamos em todo o estado redefinindo a nossa estrutura operacional exatamente para garantir mais celeridade no atendimento. Não é fácil operar o estado do Piauí, e aí preciso lembrar que o nosso desafio é tão grande com a concessão que só a Equatorial se dispôs, à época do leilão, de assumir a concessão. Então, é bem desafiadora a nossa operação, mas nós estamos empenhados em melhorar a cada dia. Só para finalizar, em relação aos clientes de baixa renda, o que a Equatorial tem feito para esses clientes? Tem a questão da tarifa social, né? Como a Equatorial vem atuando para dar uma possibilidade que esses clientes eles fiquem com a energia de fato em dia, com os pagamentos regulares e não tenham também o seu fornecimento cortado? O interesse da Equatorial ou de qualquer concessionária, qualquer distribuidora, era, se possível, garantir que todos os clientes que podem ter o benefício usufruíssem de fato desse benefício. Para dar um número, nós temos no Piauí hoje próximo de 500 mil consumidores que são hoje beneficiados com a tarifa social, que ela pode reduzir em até 65% o valor da conta com relação à conta normal. Só que nós temos ainda próximo de 100 mil clientes que estão cadastrados no CadÚnico. Só por isso, estando com o cadastro atualizado, já teriam direito a esse benefício e que por alguma razão, por alguma dificuldade de entendimento, não procuraram a Equatorial ainda para poder usufruir desse benefício. São quase 100 mil famílias no Piauí. Nós somos, a partir do esforço da Equatorial, de parcerias muito produtivas com o governo do estado e com os municípios, pelo 3º ano consecutivo, apesar dessa defasagem, o estado que tem maior aproveitamento dessa base. Proporcionalmente, é onde mais as famílias têm acesso à tarifa social, por conta desse esforço. Nós somos o primeiro estado, pelo 3º ano consecutivo, até essa marca. Só que isso não basta, tem 100 mil famílias podendo usufruir do benefício. E aí, a cada oportunidade de falar desse assunto, a cada oportunidade de reforçar a parceria com o estado e municípios, nós temos feito. E assim, o convite aqui é realmente para as pessoas que nos acompanham, se tem ou se conhecem alguma família que tem o NIS, que é o número de inscrição social atualizado, procurem a Equatorial. Nós temos feito esforços, independentemente da ação do cliente, de fazer cruzamentos de bases cadastrais, do Ministério de Desenvolvimento Social, de outras entidades, com a nossa própria base cadastral. Então, tudo que foi possível atribuir de benefício a esses clientes, a partir de iniciativas nossas, nós já fizemos. Só que os clientes precisam nos procurar. E podem nos procurar pelo 0800, pelas agências, pela própria Clara, que é a nossa assistente virtual. Eles podem fazer a inserção do seu número de inscrição social e passar a usufruir desse benefício. É muito importante, faz toda a diferença no final do mês para essas famílias de baixa renda. Isso, nós conversamos com o gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial Piauí, o Joaquim Milhomem. Eu queria agradecer imensamente sua presença hoje aqui no Banca de Sapateiro e também por todos os esclarecimentos para a sociedade piauiense. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade, estaremos sempre à disposição.
Isso aí, então fica o recado para você que nos acompanha, que tem o NIS, o número de inscrição social, pode realizar o seu cadastro na Equatorial Piauí para a tarifa social. O objetivo é, claro, regularizar todo esse sistema no estado e impedir que, inclusive, pessoas aí façam aqueles conhecidos popularmente como gatos e que acabam dando uma sobrecarga ao sistema de energia elétrica do Piauí. E agora fazer curso técnico no Senac é estar em sintonia com as demandas do mercado de trabalho e de serviços, que busca profissionais qualificados com teoria e prática. Os cursos técnicos do Senac apostam na construção de portfólios e currículos com habilidades técnicas, formam líderes e protagonistas dos seus projetos de vida. É simples. Imagina iniciar o seu próprio negócio. Você quer ser promovido na sua carreira? O que você acha de concluir o ensino médio já com uma profissão? É bom, né? Além disso, você está na faculdade, tem interesse em teoria e prática na área em que deseja atuar? Então, o seu lugar é no Senac, fazendo um curso técnico. O Senac está com as matrículas abertas ainda nesse semestre para os seguintes cursos: em Teresina, técnico em informática para a internet, design de interiores, estética. Em Picos, Floriano, São Raimundo Nonato e Bom Jesus, você tem o técnico em enfermagem. Em Piripiri, técnico em segurança do trabalho. Já em Parnaíba são 4 cursos: o técnico em gastronomia, em informática para internet, em design de interiores e em radiologia. Ligue agora para 86-3228-9500 e transforme sua carreira com a ajuda do Senac. Não perca mais tempo e comece a investir em você hoje mesmo. Ou acesse o nosso site pi.senac.br. Não deixe passar essa oportunidade. Senac, especialize-se, tenha acesso a um curso técnico, a uma profissão e já comece ali a ganhar o seu dinheirinho, a trabalhar. Tá aí o WhatsApp e o site, também o Instagram que você pode acessar e se inscrever. É muito importante essa formação técnica e tá aí a dica para você que nos acompanha. Mas agora a gente acabou de falar de energia, tem uma pauta também que é muito recorrente, especialmente no Piauí, que são as energias renováveis. E nós vamos falar agora com um especialista em energia e mestre em direito, que é o Dr. Eduardo Evangelista. E ele vai conversar conosco sobre esse arcabouço legal que vem possibilitando, inclusive, uma segurança maior às companhias de energia de se estabelecerem nos estados brasileiros. E mais especificamente a gente cita aqui o caso do Piauí. Mas já eu agradeço sua participação. Bom dia, doutor Eduardo. Um prazer tê-lo aqui no Banca de Sapateiro. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer para mim também estar aqui com vocês. Então, doutor Eduardo, há pouco mais de um ano houve algumas mudanças em relação a essa questão legal que deram uma segurança maior, inclusive para as empresas se instalarem nos estados brasileiros. Então, o arcabouço legal hoje, ele é favorável à instalação dessas empresas, à geração de energia no país. O que o senhor pode falar sobre essa questão das normatizações? Isso tem favorecido, de fato, o mercado energético nacional? Perfeito, Franci. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, a gente pode dizer que o arcabouço jurídico-regulatório da energia elétrica, dos segmentos da energia elétrica no Brasil, ele é um arcabouço amadurecido. Tá? Ele é um arcabouço que, em geral, fornece, permite aos empreendedores gozar de segurança jurídica para avançar, tá? Especialmente na geração de energia elétrica, em especial aquela parte de fontes renováveis. A gente tem aí já um conjunto de normas bem consolidado e que tem auxiliado aí bastante
os empreendedores, os grandes grupos do Brasil e de fora a investirem solidamente na geração de energia. Tá? Eu diria o quê? O Brasil tem um cenário muito bem consolidado, e falando em Brasil, em especial no Nordeste, um cenário muito bem consolidado, com muitos projetos desenvolvidos e em desenvolvimento na geração para os próximos anos. Tá? Eu diria, apontaria como um possível gargalo, não diria gargalo, mas algo a ser planejado e executado adequadamente. Eu acho que estaria aí o setor de transmissão de energia elétrica, que precisa acompanhar, né, o desenvolvimento da geração. Então, você tem, de um lado, grandes parques surgindo, e você pode exemplificar hoje o Piauí como um grande expoente, porque você tem diversos empreendimentos, inclusive o maior empreendimento de geração eólica hoje no Brasil está no Piauí, o maior empreendimento de geração solar fotovoltaica do Brasil também está no Piauí. Então, você tem aí um mercado bem consolidado, com bastante potencial, porque vento e sol, graças a Deus, nós temos bastante, e que precisa apenas de uma mãozinha do ponto de vista do planejamento da transmissão para continuar crescendo e trazendo os benefícios associados aí para o nosso estado. Doutor Eduardo, o senhor citou uma espécie de gargalo na transmissão. O que pode ser feito para corrigir isso? Já há algum indicativo de que vai haver uma melhora também nessa questão da transmissão de energia no Brasil? Ok. Sim, os órgãos, as instituições de planejamento, e aí aqui eu estou falando principalmente do Ministério de Minas e Energia, do Operador Nacional do Sistema, da Empresa de Pesquisa Energética, são todas instituições federais e que cuidam dessa questão do planejamento para que o setor funcione de maneira adequada, coesa, né? Adequando o que há de geração com o que há de transmissão e tudo mais. Bom, esses órgãos, eles se planejam, eles normalmente fazem planejamentos de décadas, tá, para frente, e possibilitam aí um acréscimo das instalações de transmissão por meio de leilões que são realizados pela Agência Reguladora, Agência Nacional de Energia Elétrica, a nossa agência reguladora das atividades de energia elétrica. Tá? Então, você já há alguns anos, a ANEEL tem promovido mais ou menos 2 leilões todos os anos, tá? Um no meio do ano e um no final do ano, para que seja possível atender essa demanda da geração que vem sempre crescendo. Tá? Então, a transmissão está um passo atrás, mas está recebendo aí uma atenção focada, especializada dos órgãos de planejamento para que seja, para que chegue junto e possibilite aí um desenvolvimento adequado de todo o setor. Doutor Eduardo, por sua experiência nessa área de energias, é possível indicar se o Piauí já chegou ao pico de investimentos ou ainda há um mercado muito grande no estado, esse pico ainda não foi atingido, há ainda espaço para a expansão da energia no estado do Piauí e no Nordeste como um todo? Sim, há espaço para expansão. O setor elétrico brasileiro como um todo já é bem desenvolvido, mas dada a nossa extensão territorial, dada a qualidade dos recursos naturais que a gente dispõe, e principalmente no Nordeste, principalmente no Piauí, existe muito espaço, muito campo para ser desenvolvido ainda. Tá? Inclusive porque a gente usa a energia eólica, a energia solar onshore, ou seja, aquela que é praticada em terra, já está bastante madura e tem ainda muito espaço para crescer. Mas também há a chegada aí de outras tecnologias, o desenvolvimento, por exemplo, da energia eólica offshore, que é aquela que é feita no mar, na costa, né, oceânica, e que está para o desenvolvimento no mundo. No Brasil já há players grandes olhando para isso, tá? E aqui a gente precisa apenas de uma acomodação do ponto de vista jurídico-regulatório que já está em andamento para que isso daqui a uns anos se torne realidade. Então, a perspectiva é de que ainda ocorram muitos investimentos em energia renovável no Brasil, no Nordeste e no Piauí, em especial a eólica solar
na terra e a offshore também, aquela que é desenvolvida no mar. Doutor Eduardo, em relação à energia offshore, que é essa no alto mar, que o senhor citou, inclusive já há 3 projetos aguardando liberação no IBAMA para o estado do Piauí, então projetos que têm uma gama de investimentos muito alto. Eu queria saber se já há o arcabouço legal para a instalação desses parques no litoral brasileiro, e o decreto assinado pelo então presidente Jair Bolsonaro, 10.946, ele já atende também às exigências para a implantação desses parques eólicos ali nessa região do litoral brasileiro? Vamos lá. Eu diria que o arcabouço jurídico regulatório ele está em construção, ok, Franci? Esse decreto de janeiro de 2022, ele já trouxe diretrizes gerais para serem aperfeiçoadas, né, tanto no nível do Ministério de Minas e Energia, e isto já ocorreu. Então, depois do decreto, o Ministério já realizou uma consulta pública, chamou agentes para contribuírem com insights sobre o que seria adequado para montar o ambiente jurídico regulatório ideal para os negócios nessa área, mas essa portaria que saiu do Ministério, que saiu em dezembro de 2022, ela ainda deixou alguns aspectos para serem regulamentados pela agência reguladora, a ANEEL. Tá? Ela deu um prazo de 6 meses para que isso acontecesse. A ANEEL tem trabalhado constantemente, pesadamente, no desenvolvimento dessa regulamentação, e há aí sim uma perspectiva de que até o meio do ano a gente já tenha um ambiente jurídico-regulatório preparado para começar a receber as primeiras solicitações de outorga para esse tipo de empreendimento. Com um detalhe que eu acho que vale a pena mencionar. Paralelamente, há iniciativas, projetos de lei, né, iniciativas legislativas dentro da Câmara e do Senado Federal, que visam futuramente legislar sobre essa matéria, tá? De modo que hoje a gente tem uma certa incompreensão ainda de como essa legislação que está vindo, ela irá dialogar com a regulamentação que já está posta pelo Poder Executivo. Tá? Então, tem um pouco dessa dúvida. A tendência é que isso seja bem acomodado, isso é, as leis que vão ser definidas paralelamente, que também já estão em tramitação e discutem vários aspectos, elas respeitem de algum modo e alterem o mínimo possível o que já está aí definido em regulamento do Poder Executivo. Isso. E nós citamos a questão das energias renováveis, energia eólica, energia solar, mas uma energia que está em voga agora e que é considerada o combustível do futuro, que inclusive o estado do Piauí já começa a buscar parcerias, diz respeito ao hidrogênio verde. Inclusive, eu acabei de ver aqui que vai ter um debate na Câmara Federal, na Comissão Especial de Políticas Públicas, sobre o hidrogênio verde. Vai acontecer hoje, às 14 horas, essa reunião, e que busca fomentar o hidrogênio verde no Brasil. A legislação atual, ela já prevê a expansão do hidrogênio verde no Brasil, já prevê esse incentivo à instalação de empresas que queiram desenvolver projetos de hidrogênio verde em âmbito nacional. Como é uma questão muito nova, doutor Eduardo, já há algo nesse sentido aqui no Brasil? Bom, vamos lá. Hoje, quando se fala em hidrogênio verde, todo mundo fala com muita expectativa, e expectativa positiva. Por quê? Porque é precisamente um dos grandes vetores para a transição energética, para a descarbonização da economia, das atividades industriais e tudo mais. Tá? Isso vai ser atingido, em determinado momento, pela substituição dos combustíveis fósseis por tecnologias limpas, como é o caso do hidrogênio verde, que para ser verde precisa ser produzido a partir de energia renovável. Tá? Hoje é uma tecnologia que está em desenvolvimento, que é muito estudada na Europa e que no Brasil já tem projetos
são considerados piloto, mas são projetos de pequena escala. Tá? Você ainda não conseguiu atingir uma escala suficiente para que possa valer a pena do ponto de vista econômico. Isso é o que as empresas e que os governos estaduais, o governo federal, enfim, as lideranças de autoridade estão tentando discutir, debater, amadurecer para que isso venha a ser uma realidade nos próximos anos. Tá? Em termos de regulamentação, ainda não é uma regulamentação completa, tá? Uma legislação que ainda não tem normas específicas para a produção do hidrogênio verde, mas que acho que essas iniciativas como a da Câmara hoje, esse debate que vai haver, estão exatamente preparando o terreno para que, quando o hidrogênio estiver pronto para assumir o seu papel na economia, dentro da cadeia de diversos produtos industriais, e estiver pronto numa escala que justifique a sua implantação, seja viável, a legislação e todos os pontos de aperfeiçoamento necessários do ponto de vista legislativo e regulatório vão estar prontos para disciplinar o segmento e, enfim, tudo conspirando para que seja mais um tipo de tecnologia a ser desenvolvida e aproveitada bastante aí pelo nosso país. Maravilha. Pelo que a gente percebe, há o interesse de fato nessa regulamentação, em construir todo esse arcabouço legal. Inclusive sobre isso, doutor Eduardo, manchete hoje no jornal Meio Norte, a reunião que o governador do Piauí, Rafael Fonteles, teve com o presidente, o diretor-presidente da ANEEL, Sandoval Feitosa, que também é piauiense, para discutir essa questão do hidrogênio verde, da produção do hidrogênio verde. Então a gente já vê um esforço tanto dos parlamentares quanto dos governadores e também da própria ANEEL em desenvolver essa legislação em torno do hidrogênio verde. Claro que a nossa torcida é para que esse arcabouço ele se aproxime do ideal o mais rápido possível, porque isso traz uma demanda ainda maior de investimentos para o Brasil e, claro, que gera desenvolvimento econômico e também desenvolvimento social, tendo em vista, doutor Eduardo, que inclusive nos últimos levantamentos de PIB municipal no estado do Piauí, os municípios que mais cresceram foram os municípios que apostaram em energia, inclusive o município de Lagoa do Barro, que tem um dos maiores parques energéticos em âmbito nacional, teve um crescimento ali no PIB superior a 1000%. Então, por aí a gente já vê a importância do desenvolvimento do setor de energias, não só nos grandes centros urbanos, mas também no interior dos estados. Lagoa do Barro é um município pequeno, mas que tem se desenvolvido com base no setor energético. Eu queria já agradecer sua presença aqui no Banca de Sapateiro. Se o senhor tiver alguma mensagem para deixar em relação ao setor, o espaço é aberto e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Franci. A minha mensagem final é de muita positividade para o desenvolvimento desse setor. Eu trabalho há 10 anos mergulhado no setor de energia elétrica e torço muito, eu como piauiense, embora radicado fora já há algum tempo, mas torço muito para que nosso estado se beneficie de todo esse esforço que tem sido feito e de todas essas condições climáticas com as quais fomos agraciados, né? Então, essa é a minha palavra e fica de novo o meu agradecimento, tá bom? Obrigado. Obrigado, nós que agradecemos. Nós conversamos aqui no Banca de Sapateiro com o doutor Eduardo Evangelista. Ele que é mestre em Direito e especialista em desenvolvimento sustentável e em energia elétrica. E eu não pedi sua participação ainda, porque foi bem corrido, a gente já teve 2 entrevistas aqui no Banca de Sapateiro, mas está aí na tela, você que nos acompanha pela TV Jornal e pelo rádio. O nosso número de WhatsApp é o 2107 3003. Então você pode mandar sua mensagem, sua participação, porque o Banca de Sapateiro é aberto para você e você ajuda a construir o nosso programa.
Mas agora o Armazém Paraíba apresenta o maior concurso de beleza do mundo. Isso mesmo, em maio acontece o Miss Universo Piauí e as inscrições já estão a todo vapor. E mais, as inscrições são gratuitas. Já imaginou? Você que está aí nos acompanhando ser a mais nova coroada Miss Universo Piauí e ser a representante do nosso estado nos principais concursos de beleza nacionais e internacionais. Então aproveite essa oportunidade e realize já a sua inscrição no site meionorte.com/Miss Universo Piauí. Lá você encontra todo o regulamento. Podem se inscrever mulheres entre 18 a 27 anos, solteiras, casadas, divorciadas e viúvas, e também mulheres trans. Isso mesmo, você mulher trans também pode concorrer ao Miss Universo Piauí. Lembrando, inscrições gratuitas. A grande final do concurso vai ser no próximo dia 11 de maio, no Teatro G3 Telecom, no Centro de Convenções de Teresina. Miss Universo Piauí, um novo momento para valorizar a mulher piauiense. Miss Universo Piauí e Armazém Paraíba apresentam. Ser Miss vai muito além de um título. É usar essa plataforma para ser uma líder que busque inspirar e impactar positivamente a vida de outras mulheres. O sonho de representar o seu estado e o seu país podem se tornar realidade. Inscrições abertas para o Miss Universo Piauí 2023. Faça sua inscrição pelo site meionorte.com/Miss Universo Piauí. O maior concurso de beleza do mundo já começou. Mais informações no perfil oficial no Instagram, @missuniverso.piauí. Realização: Calor Produções. Promoção: Grupo Meio Norte de Comunicação. Apoio: Audi Center Teresina e Blue Tree Towers Rio Poti. E agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já eu tô de volta com mais Banca de Sapateiro. Fica comigo. Você está assistindo Banca de Sapateiro. O melhor da gastronomia e artesanato do estado estarão reunidos na Feira Piauí Criativo. Um encontro cultural de exposições, comercialização, novidades e muito mais. Participe e conheça tudo de mais criativo que é do nosso Piauí. Dias 21 e 22 de abril no Centro de Convenções de Teresina. Piauí Criativo, artesanato e gastronomia piauiense. Que eu sou apaixonada por comunicação e música, vocês já sabem. E é por isso que eu amanheço o dia muito bem informada. Lindo jornal Meio Norte. Aqui tem tudo que a gente precisa saber. Durante o dia, seja na hora de me cuidar com aquela caminhada, no treino ou quando eu vou organizar a minha casa, eu sempre estou curtindo as melhores músicas na minha playlist. E é claro, não perde tempo e leve para a sua casa também informação e qualidade sonora de uma vez só. Ligue 2107-3030 ou pelo WhatsApp 869-9482-5617. Faça a assinatura anual do Jornal Meio Norte e ganhe um fone de ouvido sem fio super moderno e uma caixa de som portátil da Hotsat. Desfrute de bons momentos com a música que você gosta em produtos incríveis que só a Hotsat pode te oferecer. Jornal Meio Norte, cada vez mais necessário. Hotsat, novas possibilidades. Armazém Paraíba apresenta Miss... Meninas, eu já estou super ansiosa pelos próximos capítulos do Miss Universo Piauí 2023. Mas enquanto a etapa da seleção acontece, vamos falar um pouquinho sobre o que é representar o meu estado, meu país e tantas mulheres através desse título. Para mim foi uma honra poder ser a Miss Brasil, poder ser a Miss de vocês, poder representar todo o povo piauiense e mostrar para o mundo a sua força, a sua capacidade, a sua alegria, tudo que o nosso povo tem de melhor.
Eu espero que a próxima Miss seja uma mulher que saiba representar o nosso estado, que saiba a importância que é carregar esse título. Patrocínio: Rosa Morena Make e Bijus, Ecomob Bikes e Motors, Oralfai Odontologia. Apoio: Audi Center Teresina e Blue Tree Towers Rio Poti. Você que está achando a prestação alta, você que teve o cadastro negado, você que está cansado de pagar juros, você que está precisando comprar uma moto, você que está precisando comprar um carro e você que quer concorrer a R$25 mil toda semana, nós do consórcio G4R vamos te ajudar a realizar. Ligue agora para a nossa equipe de vendas e faça uma consultoria gratuita no 86-3218-8686. Consórcio G4R, realizando sonhos. Você está assistindo Banca de Sapateiro. Volta com o Banca de Sapateiro na TV e Rádio Jornal. Agora são 11h58 e neste mês de abril, o maior evento de estética e moda está de volta. Nos dias 25 e 26 acontece no Centro de Convenções de Teresina a segunda edição da Feira Beleza em Ação. O sucesso do ano passado volta muito mais completo e com mais possibilidades para você. Além dos estandes com super promoções exclusivas do evento e várias exposições de marcas regionais e nacionais, você ainda conta com palestras, oficinas e cursos super conceituais do mercado de beleza. E o melhor, serviços gratuitos para o público presente. Vai ter corte de cabelo, massagem e maquiagem de graça. Você não pode perder. Dias 25 e 26 de abril, no Centro de Convenções de Teresina, a gente espera você. Você ama cuidados com a pele, cabelos, estética e bem-estar? Então participe da Feira Beleza em Ação. Um espaço amplo com muitas atividades. Teremos cursos, serviços gratuitos, congressos, exposições e muito mais. Beleza em Ação, dias 25 e 26 de abril, no Centro de Convenções de Teresina. É isso aí, vou mandar aqui um alô pro meu amigo Ramon, ele está acompanhando pela Rádio Jornal Banca de Sapateiro e eu já estava devendo há um tempo esse alô para ele, então um abraço, Ramon, e obrigado pela audiência aqui no Banca de Sapateiro. Ele que também é telespectador assíduo do Jogo do Poder, mas eu não tô hoje lá no Jogo do Poder, mas fica aqui o meu alô e meu abraço e muito obrigado por acompanhar sempre aqui o Banca de Sapateiro. Mas agora nós vamos ver um trecho de hoje do programa Bom Dia Meio Norte, que é apresentado pelo meu amigo Yeldson Vasconcelos, que fez um esclarecimento importante sobre o trabalho desenvolvido pela Calor Produções em prol do estado do Piauí. Vamos acompanhar. Vamos abordar um negócio aqui agora, prometi falar disso hoje às 7 da manhã. A Calor Produções ela tem sido alvo, não é, de ataques de ódio. A palavra é essa, ataques de ódio. Certo. Acho que a frase é essa, né? Não tem outra coisa a não ser isso. A Calor Produções é uma das empresas de maior sucesso no Nordeste. Só ano passado, para você ter ideia, só ano passado, nós realizamos mais de 115 grandes eventos. 115 grandes eventos. Certo. Esse ano, para você ter ideia, a gente tem previsto aí a maior feira de tecnologia do Nordeste, que acontece em julho. Prêmios gigantescos no fim do ano. A Micarina Meio Norte, que atrai um público absurdo, superlotando todos os hotéis, a cadeia produtiva de restaurantes, enfim. E eu só fiz questão de vir falar isso aqui porque
é muito fácil você, de trás de um computador, por trás de um telefone, sem fazer absolutamente nada, sem produzir algo que mude a vida das pessoas, disseminar ódio como vem sendo disseminado nos últimos anos, né? Isso é muito fruto de uma política de ódio destilada diariamente, cotidianamente, contra os outros e contra as pessoas. A Calor Produções, por decisão própria, decidiu não mais realizar eventos no litoral do Piauí. Certo. Tendo em vista que não comporta, que não consegue pagar as despesas. E há mais pura verdade. Tanto é que nem carnaval, Kilson, esse ano nós fizemos. É verdade. E eu vou trazer um dado aqui, e peço licença à nossa parceira TV Globo, a TV Clube, que realizou uma matéria. Sim. Ainda posteriormente, ali depois do carnaval, e fez uma matéria, foi muito pontual no que acontece quando não acontecem grandes eventos no litoral do Piauí. Certo. Eu queria que você escutasse 1 minutinho e meio dessa reportagem. Vamos ouvir. Feito pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, mostra que neste ano a taxa de ocupação da rede hoteleira no Piauí é a menor entre os estados do Nordeste, enquanto os estados de Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte se aproximam de 100% de ocupação, o Piauí registrou 69% da mesma taxa. Para atrair os foliões que vieram para o litoral neste ano, o Carlos Eduardo teve que mexer na tabela de preços das diárias da pousada que ele tem em Luiz Correia. Um dos fatores que ocasionou essa mudança de público foi a falta de um grande evento, né? A nossa região, Luiz Correia, é conhecida por ter sempre no carnaval um evento de grande porte, que já foi inclusive o 5º maior do Brasil. Só que infelizmente esse ano, pela falta desse evento, o público também se alterou, né? Não é mais aquele público festeiro que busca animações, sair à noite, né? Que automaticamente dá um grande movimento na cidade. Então, como houve essa procura menor, essa demanda menor, então tivemos que fazer algumas adaptações, como diminuir a questão de restrições de diárias, de número mínimo de diárias, o valor também, né? Teve uma baixa nos valores. Praia e carnaval, uma combinação perfeita. Mas quem trabalha com turismo aqui no litoral do Piauí esperava um carnaval com resultados melhores do que os que se apresentaram até aqui. Isso porque se leva em consideração um cenário de pandemia sob controle, com a maior parte da população vacinada contra a Covid-19, doença que nos últimos 2 anos... De forma muito didática, explicando para quem está em casa, desde dezembro, os profissionais da cadeia produtiva do turismo no litoral vêm amargando vários e vários prejuízos. Números negativos. Absolutamente. Então, a Calor Produções resolve, para ajudar o turismo do Piauí, realizar um evento no sábado de Aleluia. O custo desse evento? R$2 milhões. Correto. Se a gente muitas vezes vai fazer um aniversário em casa, o cara já reclama do trabalho que é, do gasto que você faz, né? Você imagina o que é fazer um evento, meu amigo, de R$2 milhões com uma das maiores atrações do Brasil, que é o chão de avião. Você imagina o que é levar da capital para o interior, palco, som, iluminação, estrutura geral, profissionais qualificados, tudo isso com o intuito óbvio de movimentar o litoral piauiense. E o governo do estado, como quase todos os eventos no Brasil fazem, entra com incentivo para participar nessa operação de R$300 mil. O evento custou 2. De incentivar também. De incentivar a movimentação ali no litoral. A gente reclama muitas vezes quando um município de 100 mil habitantes faz um evento de 2 milhões e a prefeitura paga integral. Está se falando integral, né? Acreditando na movimentação do comércio, da hotelaria, dos restaurantes, que ajudam, das lojas de roupas, que ajudam a movimentar toda essa cadeia produtiva. Isso não é aqui no Piauí que acontece só não, gente. O Ceará é craque de fazer isso nas suas praias para movimentar o mercado. São Paulo faz isso, Rio de Janeiro faz isso, a Bahia faz isso. Isso é acreditar no seu povo.
e se acreditar na movimentação, é ajudar a Dona Maria, lá do Maramá, que tem um restaurante, que o cara vai para o evento, mas antes ele vai na praia, vai deixar o dinheiro. Ajudar a Dona Socorro, que tem uma pousada, uma pousadinha, pois é, rapaz. aí é disseminar o ódio, né? Tentar levar, induzir o cidadão de bem a acreditar numa falácia dessa, sabe, numa mentira dessa. Teresina está se tornando uma das maiores capitais do turismo de negócios. Sabe por quê, Kilson? Sim. Porque o centro de convenções voltou. Só hoje, nesse programa, a gente falou de quantas feiras? 4. 4 feiras falamos aqui Quando hoje. a gente fala de feira, você traz hotel, traz restaurante. Então, assim, quando você escutar ódio, eu aprendi na vida que quando você escutar alguém falar mal de outro, acredite não, porque é muito barato falar mal. Agora, quando você ouvir alguém falar bem de algo, acredite, porque falar bem de algo é muito caro. Tem que ter um testemunho de quem acredita. Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma empresa, muito orgulho de integrar, por exemplo, a Calor Produções nesse head de eventos e projetos especiais, porque eu sei o tamanho do que é realizar um evento, eu sei do tamanho que é a cadeia produtiva disso tudo, e eu sei o tamanho do que é deixar o tanto de dinheiro nas ruas que se deixa em grandes eventos. Há exemplos de Micarina, há exemplo de Corso, há exemplo de grandes festivais que irão acontecer aqui com o incentivo do governo do estado. E que já aconteceram também. Com incentivo do governo municipal, com incentivo do governo federal, porque não é crime. Existe lei para isso. E, afinal de contas, quem tem que julgar se é errado ou é certo, não é quem está do outro lado do telefone. Nós temos órgãos, né, fiscalizadores que fazem isso. É por isso que eu tenho empresa de evento, eu não tenho medo de colocar o meu nome da minha mulher, que é minha sócia. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada de errado, está tudo previsto em lei. A Calor Produções, ela coloca o nome dela porque não está fazendo nada de errado. O serviço está sendo entregue. Então, com todo respeito à inteligência da nossa audiência, à inteligência do povo piauiense, tentar induzir essas pessoas a terem ódio, raiva, eu só penso que é de uma mediocridade absurda de quem faz isso. É mais ainda de quem consome isso, né? É triste a gente ver isso, mas quero dizer que isso não muda nada desse trabalho extraordinário que a gente vai continuar fazendo daqui por diante, né? O Grupo Meu Norte, ele é gigantesco, não só pelos números que tem, mas pelo poder que pode causar e mudar na vida de cada piauiense que mora nesse estado. E vamos continuar ajudando essa cadeia produtiva a crescer cada vez mais. Eu acredito que quem esteja delegado atrás de um telefone, ele não consegue arrecadar 40 toneladas de alimentos para ajudar várias instituições. Como vem acontecendo, né? Pois é. Então, só para deixar claro, eu era até contra, né, falar isso, mas temos que falar, então deixar muito claro. A Calor Produções é um dos maiores patrimônios que nós temos aqui, em termos culturais, em termos de eventos. É que proporciona uma peça no domingo para a família, é que proporciona eventos importantes para a movimentação dessa cadeia produtiva. E assim, eu sou muito feliz em trabalhar numa empresa como essa, que tem respeito, que tem trabalho prestado, né, e que tem reconhecimento nacional. Nacional. Não é local, não, é nacional. Então, a gente tem esse costume idiota, muitas vezes, de condenar o que é local e agraciar o que é de fora. Então, primeiro a gente tem que dar valor ao que é da terra. A gente não conquista o Brasil se não conquistar primeiro o nosso próprio estado. Então, volto a dizer, Calor Produções, eu tenho muito respeito, muito amor, muito carinho, né, por todos que trabalham aí e por todos que geram toda essa cadeia produtiva. Eu fico muito triste que, a partir de agora, a Calor não realizará mais eventos no litoral do Piauí, né, porque não fecha a conta. Não, absolutamente não fecha. Então, em vez de a gente disseminar o ódio, era na verdade para a gente estar somando, contribuindo para que eventos importantes acontecessem e que a gente não visse o que a gente viu nessa reportagem da Rede Clube, mostrando o declínio no turismo do Piauí, né? Empresários cada vez mais chorando dessa forma, né? Sofrendo, né? Eu aprendi na vida a duras penas que só martela um prego que aparece, né? Então, quando você bota a cabeça de fora e aparece para o mercado, sempre tem alguém que quer fazer algo. E eu não estou falando de pessoas, tá? Estou falando de ódio mesmo, né? A disseminação. E voltando a lembrar para todos que a internet não é terra de ninguém. Sem lei. Internet não é terra sem lei. Sem lei, né? O que se fala
o que se escreve e o que se prega se responsabiliza também para cada um deles. Com certeza. Tá bom? É importante aprender como se faz um borderô. O borderô é importante, é isso aí, é isso aí. Bom, de uma forma didática, para não ficar chato com nota, eu acho que o povo entende mais dessa forma, né? É isso aí, esclarecimento muito importante que reitera a importância da Calor Produções para a dinamização da economia local e também para o desenvolvimento socioeconômico, comunidades que são beneficiadas por todo o trabalho feito pela Calor Produções, municípios que recebem esses grandes eventos e tem toda essa cadeia econômica fortalecida. Então, parabéns aí ao Yeldson pelos esclarecimentos e a gente aqui também deixa esse reforço, reitera a importância de eventos do tipo para o estado do Piauí. Mas agora o nosso estado como um todo vive um momento de alerta por conta das grandes chuvas e muitos municípios passando por uma situação de emergência. E sobre essa temática, a gente vai tratar agora com o climatologista, o Verton Costa, ele que é parceiro aqui do Banca de Sapateiro e já está conosco. Bom dia, Verton, prazer tê-lo aqui no Banca de Sapateiro. Hoje sem o Ari, mas eu estou aqui tentando fazer o meu melhor substituindo ele. Bom dia. Bom dia, meu querido. Você está conduzindo com maestria, eu estava acompanhando aqui o Banca de Sapateiro, essa franquia de sucesso na TV Jornal. Isso. Verton, então, muito obrigado, primeiro, pelas palavras, mas em relação a essa situação que o Piauí vive, que realmente tem impactado muitas comunidades, as chuvas que têm ocorrido e os rios que estão ali em uma cota que próxima da inundação, alguns inclusive já ultrapassaram a cota de alerta. E qual a expectativa para os próximos dias? Essa chuva, ela de fato continua ou já deve dar uma arrefecida? Veja bem, né? Nós tivemos um período chuvoso bastante regular do ponto de vista dos volumes que se precipitaram, da distribuição dessa chuva na geografia do Piauí. Basicamente, boa parte da chuva ficou concentrada nos meses de março e abril, que são justamente os dois mais chuvosos. Mas não apenas por essa condição climatológica. Tivemos um incremento da chuva nesses meses, em função da temperatura mais alta do Atlântico. E claro que isso impactou um rol de municípios, justamente os municípios onde março e abril as chuvas são mais presentes, que são os municípios do entorno da Grande Teresina e Médio Parnaíba, região do Vale do Longar e litoral. Especificamente o Vale do Longar, que causou uma certa preocupação, porque é uma região bastante vulnerável, em função da topografia suave, em função de ser cortada pelo Rio Longar e seus afluentes, os rios que são integrantes da bacia, o Piracuruca, o Rio Maratauã, de tal forma que a gente tem um conjunto de cidades que foi diretamente impactada, não só pela chuva que cai na sede do município, que provoca alagamentos, situações de enxurrada, mas a chuva que vem pela subbacia, ou seja, a chuva que vem das cabeceiras para as áreas ajussantes, as áreas mais baixas. Então, é uma área de monitoramento, a gente tem aí um rol de famílias assistidas pelas defesas civis municipais, algumas dessas famílias abrigadas em escolas, algumas dessas famílias assistidas pelo aluguel solidário, né? Algumas dessas famílias não precisaram se deslocar, mas tiveram algumas perdas de patrimônio, como foi o caso de Batalha, e esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido a várias mãos, é um trabalho interinstitucional, não seria possível realizar com a eficiência e com a presteza se não fosse o amparo, né, a ação local das nossas defesas civis, as defesas civis dos municípios, que a gente chama de Condex, e nós estamos ainda em estágio de alerta, porque a condição chuvosa deve permanecer até o final do mês de abril.
Olha aí, então o alerta continua até o final desse mês, essa condição de chuva deve continuar. E só para explicitar o que o Verton ele trouxe, no último dia 10, para se ter uma ideia, 10 de abril, o município que registrou o maior volume de precipitação de chuvas no Brasil foi o município de São João do Piauí, com mais de 81 milímetros de chuva, ou seja, um volume realmente muito alto. E eu queria lhe questionar os riscos inerentes a esse período, porque já são mais de 2.000 famílias aqui, deixa eu só conferir esse dado, mais de 2.000 pessoas ilhadas ou desabrigadas no Piauí. Então, o que é ideal nesse período? É buscar ali um ambiente mais seguro, ir para a casa de algum parente que esteja numa região que não seja de risco, porque não só aqui no Piauí, né, mas a gente observou agora, inclusive, o presidente Lula fazendo um sobrevoo por cidades do Maranhão, ali na região de Trizidela do Vale, que está realmente numa situação bem calamitosa. Então, o que é ideal nesse período? É procurar realmente um outro lugar até que passe e que essas chuvas elas diminuam? Você fez uma pergunta muito inteligente, muito oportuna, né? Nós estamos ainda num momento de superação de um paradigma antigo, de uma realidade antiga, de uma prática antiga, que é justamente o investimento durante uma situação de crise como essa, tradicionalmente tem sido na resposta. Uma vez que acontece o evento, no caso chuva extrema, o aparato público se desloca para dar aquela assistência clássica para as famílias, para tentar reparar aquilo que foi destruído, para oferecer a alimentação, a cesta básica, o abrigo. Esse é o padrão clássico de intervenção e esse está sendo desenvolvido em parceria com as Condex ou Defesa Civil. Mas o nosso paradigma mesmo, o que nós precisamos mudar é justamente investir na prevenção, nas obras infraestruturais, nas ações educacionais. Nós estamos agora planejando as ações da Defesa Civil Estadual para esse novo patamar. O que nós vamos fazer no pós-chuva? O que nós percebemos que foi mais impactante na vida dessas famílias é quando elas tiveram tolhidos o seu direito de ir e vir. Famílias que ficaram isolados pelo transbordamento de córregos, de riachos, sobre passagens molhadas. Então, nós estamos fazendo um levantamento preciso para construir o relatório da Defesa Civil sobre essas áreas impactadas, porque nós esperamos que nos próximos anos, ações de forma coordenada, planejada, de forma muito responsável, possam ser feitas, intervenções possam ser feitas, para que a gente não possa ter a repetição desse quadro. É muito mais do que a água que entrou na casa de uma pessoa, que destruiu parte do seu patrimônio. Nós observamos com muita preocupação o fato de que famílias não podem se deslocar a um posto médico, não podem levar seus filhos à escola, não podem acessar um mercado. E a gente se deparou com muitas situações dessas no estado do Piauí. De tal forma que a gente está elaborando um panorama muito preciso dessa situação para que a gente possa, junto à administração estadual, que já assumiu um compromisso com a Proteção Civil, que está vestindo a camisa, o governador Rafael Von Teller, tanto que hoje determinou o envio de uma força-tarefa da Defesa Civil para o município de Campo Largo, para acompanhar, né, os impactos da chuva no município. A Defesa Civil está presente hoje em todos os municípios do Vale do Longar, direto ou indiretamente, dando assistência, orientando, tá entendendo? E vamos retornar não só a estes municípios no pós-chuva, mas também aos 12 municípios prioritários do nosso protocolo de resposta rápida. Olha, é muito importante o que o Verton ele disse, porque realmente o ideal é prevenir esses transtornos, inclusive proteger as vidas humanas, né? Porque nós já tivemos casos, nesse ano até menos casos do que no ano passado, mas casos de pessoas que morreram ali em alagamentos. Então realmente é algo que tem que ser evitado. E só para
exemplificar ainda mais essa fala do Ayrton, a Confederação Nacional dos Municípios divulgou um relatório no último mês apontando os prejuízos que os municípios têm com os desastres naturais, que incluem a seca, as enchentes, os alagamentos. E no caso do Piauí, o prejuízo em 10 anos foi de mais de 6 bilhões de reais. Então é uma questão que passa não apenas pela necessidade, pela vitalidade em se proteger a população, que ela tenha ali um atendimento rápido ou que se previna algum problema em relação a esses desastres. Mas quando se pensa do ponto de vista da administração pública, também é necessário esse trabalho preventivo, porque evita um prejuízo nesse montante, Ayrton. 6,2 bilhões de reais em 10 anos é um prejuízo realmente muito grande, que poderia estar sendo ali aplicado em outras ações, na saúde pública, na educação. Então, esse trabalho capitaneado pelo Estado é muito importante, até mesmo desse ponto de vista do erário público, não é? Exatamente. Você apontou aí uma soma significativa neste recente relatório, né, produzido pelos municípios, e chama muito a atenção, né, que uma situação de desastre ela impacta as atividades produtivas, ela impacta a mobilidade das pessoas, ela impacta a saúde das pessoas e constitui uma grave ameaça à vida, né, à rotina das pessoas. Então, de tal forma que a gente precisa construir, isso é um projeto para ontem, né, construir a resiliência dessas comunidades. Nós estamos fazendo um trabalho, estamos organizando a casa, a nossa secretária Norma Nogueira está com uma vontade danada de trabalhar, reestruturar o organograma da Defesa Civil, reestruturar as práticas e, mais importante, ouvir as pessoas. A gente precisa compreender quais as demandas dos municípios, fazer um novo mapeamento, a gente precisa mapear novamente as áreas de risco. Muitas dessas áreas já foram alteradas, algumas novas áreas surgiram, para que a partir desse diagnóstico a gente possa pleitear os recursos, a gente possa buscar parceria com os nossos parlamentares, com nossa bancada, e que a gente possa dar para o governo do Estado a diretriz necessária para que o desenvolvimento ocorra com justiça social e preferencialmente sem riscos. É isso aí, então muito obrigado novamente por ter atendido aqui ao nosso convite. Você que já é um parceiro aqui do Banca de Sapateiro, e agradeço mais uma vez e lhe espero aqui em outras ocasiões, eu ou o Ari Carvalho, quem estiver aqui no Banca. Muito obrigado, Ayrton. Com muita fé em Deus, estarei em outro momento presencialmente para tomar o café, que aí é muito bom, que eu sei, e dar um abraço a cada um de vocês. Tudo de bom. Isso mesmo, pois estou te esperando aqui presencialmente para esse café ali na Lia Formiga, a Lia que é um expert em gastronomia. O café realmente é muito bom. Muito obrigado, Ayrton. Até mais. Até mais, querido. E agora a gente vai direto para Campo Maior. Eu vi aqui que tem participação popular, já eu coloco a participação da nossa audiência, que está mandando mensagem. Mas lá em Campo Maior, o Helder Felipe, ele traz para a gente a informação de uma árvore que tomba e o caseiro se recusou a fazer a retirada, alegando que essa árvore é a sua amiga. Que história curiosa, Helder. Bom dia. São elas que aumentam a umidade do ar, evitam erosões nos rios, produzem um oxigênio por meio da fotossíntese, além de fornecer sombra, alimento e reduzir a temperatura e a poluição do ar. As árvores possuem um papel fundamental para a biodiversidade. São, de fato, essenciais para a vida na Terra. Infelizmente, aqui no Brasil, o desmatamento vem crescendo. Só nos primeiros 50 dias de 2023, a Amazônia perdeu 523 quilômetros quadrados de floresta, equivalente a quase 900 campos de futebol por dia. Mas hoje, vamos contar uma bonita história de amor, carinho e respeito, envolvendo um caseiro e uma árvore,
do município de Campo Maior, região norte do Piauí. Este é o Pedro Matias. Ele trabalha há mais de 20 anos cuidando desta casa centenária, no centro da cidade. E com o tempo, ele passou a desenvolver um sentimento muito especial por essa planta que ele viu crescer. A árvore é um manjico branco e tem cerca de 15 metros de altura. No dia de um forte temporal, já neste ano de 2023 aqui em Campo Maior, a árvore acabou tombando. Segundo o morador aqui da casa, ela foi tombando bem devagarzinho. Ele criou um sentimento muito grande pela árvore, que ele plantou há 22 anos. E, enquanto ele morar nesta casa, ele afirma que não pretende tirar a árvore daqui. Essa árvore, rapaz, quando eu cheguei aqui, ela nasceu, aí eu quebrei o olhinho dela. E aí eu pensando, mas só que foi engrossando e ficando grande e eu sendo amiguinho dela. E eu olhava para ela, ficava preocupado, será que essa bichinha não vem para cá? Mas não, no dia do vento grande, ela foi devagarzinho e não foi para cima do alpendre, eu tava no alpendre. Mas aí eu digo não, aí eu gostei dela, mais ainda. Porque eu chamo ela minha amiga, ela é tipo parceria comigo, estamos aqui juntos. A chuva temporal, ocorrida no dia 17 de janeiro de 2023, foi a responsável por diversos estragos na cidade, como mostram estas imagens. A árvore hoje ainda está com parte de suas raízes presas no solo. Estacas de madeira foram colocadas para ajudarem a lhe dar sustentação. Especialistas apontam, em muitos casos, a necessidade da derrubada como uma medida de proteção. Elas enfrentam grandes dificuldades de desenvolvimento, pelo solo estar compactado, por não ter espaço para o seu desenvolvimento natural, por competir com muitos equipamentos urbanos por espaço adequado para se desenvolver. Então, essas árvores podem sofrer muito mais danos nesse período chuvoso, onde o solo fica mais fofo, onde os ventos podem provocar o tombamento dessas árvores, né? E isso, evidentemente, pode provocar problemas para o ambiente urbano, para a população urbana, dependendo do local que essas árvores estejam, próximo a residências, a fiação elétrica, a estacionamentos, né? Então, é bom mantermos sempre muita atenção com essas árvores de grande porte, mantê-las podadas para minimizar possíveis problemas que possam ocorrer com estes indivíduos arbóreos. Pelo fato da planta continuar crescendo, o caseiro diz que não pensa em tirá-la tão cedo e diz que enquanto viver na casa, vai continuar cuidando. Tem uma senhora que passa na Globo das Motos, ela disse assim, mas por que não derruba? Aí eu fico, ela não sabe que eu gosto da bichinha. Pois é. E aí, graças a Deus, ela vai ficar aí. Depois de mim... Tá, então, reportagem muito interessante do Helder Felipe, que é o nosso correspondente lá na região de Campo Maior, dos Carnaubais. E agora, como prometido, nós vamos para a participação popular. Você que envia sua mensagem através do 2107-3003. Eu vou começar aqui com a participação do Adão, ele que relata o roubo de um veículo ontem pela manhã na BR-343 no Mucuim. A placa desse veículo, é uma moto, é OEG 2463, é uma CG Fan do ano 2012. Então vou colocar aí na tela as fotos dessa moto que foi roubada ontem e vou repetir a placa OEG 2463, uma CG Fan do ano de 2012. Tá aí as imagens da moto que foi tomada de assalto ontem. Então, quem tiver informações sobre essa moto, pode entrar em contato com o Adão. O número é 995056311. 995056311. Então, quem tiver informações pode entrar em contato, que, claro,
precisa do veículo para se locomover, para trabalhar, e a gente espera que tudo realmente aí de fato dê certo. Vamos agora exibir o áudio do Adriel Nepomuceno, ele que também sempre está na audiência do Banca de Sapateiro. Vamos escutar o que ele diz. Bom dia, ou boa tarde. Bom dia. França, é uma vergonha. O povo aqui do centro, nós moramos no centro, pagamos a nossa taxa do lixo e a cidade não tem prefeito, a cidade toda suja. Ninguém fala nada, ninguém diz nada. Fica o prefeito mentindo com um monte de promessas, que fez não sei o quê, não fez nada, só fez concluir as coisas do ex-prefeito. Não tem uma sala de aula nova, nossa cidade suja, cheia de buraco. Eles jogam asfalto dentro da lama para tampar o buraco, não pode fazer isso, que não combina. Nós estamos abandonados, viu? Muita catinga aqui no centro, viu? Obrigado e bom programa, viu? Muito obrigado, Adriel. Sobre essa temática, ontem, inclusive, o prefeito se reuniu com representantes do setor, com os trabalhadores, e vai buscar, inclusive, a justiça para que o pagamento possa ser feito diretamente pela prefeitura, porque a prefeitura alega que está passando regularmente todos os pagamentos para o consórcio que trata do lixo, aqui da gerência dos resíduos sólidos em Teresina, e busca resolver essa questão. Aqui também sobre esse problema, o Marcos Pitombeira, ele diz que a informação que temos é que a prefeitura está em dia com empresas de coleta de lixo e a cidade está cheia de lixo. Sobre esse problema, não podemos culpar a prefeitura e sim os empresários, é o que diz o Marcos Pitombeira. Inclusive, nós temos um VT da Solange Souza sobre essa temática. Eu vou exibir ele e já eu volto com mais participação popular. Então, vamos acompanhar uma atualização sobre esse caso. A reunião com os superintendentes das SAADs, secretários de Finanças, Governo, Planejamento e Desenvolvimento Urbano discutiu a paralisação da coleta de lixo em Teresina. De acordo com a Prefeitura, só este ano foram direcionados 48 milhões de reais para o consórcio e no ano passado 177 milhões, o que não justificaria atrasos no pagamento dos trabalhadores, 8 meses sem recolhimento do FGTS, além do pagamento dos combustíveis. A CTE é um consórcio que não existe mais. São 3 empresas, 2 estão brigando na justiça com a terceira, que é a Litucera, quem presta o serviço. A Prefeitura de Teresina, esse ano, já pagou 48 milhões à CTA. Então, não há motivo para que haja um débito tão grande. A Prefeitura vai acionar o Ministério Público do Trabalho para verificar a possibilidade de repassar o dinheiro diretamente para a conta dos trabalhadores. Porque nós não entendemos o motivo do atraso do salário dos funcionários, o atraso do pagamento dos carros alugados para fazer a coleta de lixo, nós não entendemos. De acordo com o procurador do município, o contrato do lixo é descumprido em vários pontos. Está havendo descumprimento de pagamento dessa relação contratual, que não é com o município, é entre a empresa prestadora do serviço e seus trabalhadores. O município se preocupa muito porque é um serviço essencial e a gente está vigilante na atuação, inclusive desses órgãos de controle e de demais ações judiciais que sejam necessárias serem ajuizadas para que o judiciário interfira. A Prefeitura acredita que já houve rompimento com as empresas. Eu acredito que já houve, que a empresa recebeu seu dinheiro em dias e não fez os repasses necessários dos parceiros deles. Tem a Prefeitura, o doutor Pessoa firme, convocou os assessores de altíssima qualidade e tem uma resolutividade para resolver o problema do lixo na capital do estado do Piauí. Isso aí, vamos esperar então ver se esse problema vai ser resolvido, porque eu acredito que essa questão do lixo é até mesmo mais grave do que a do transporte público, porque, claro, o transporte público é gravíssimo e já é um problema que se arrasta há muitos anos, mas do lixo é uma questão de saúde pública também.
com esse acúmulo de lixo nas ruas de Teresina, caso o problema não seja resolvido com rapidez, consequentemente isso gera uma série de problemas para a saúde pública, porque o lixo ele ali pode viabilizar uma expansão dos casos de dengue em Teresina, que no ano passado já teve ali uma situação gravíssima em relação à dengue e chikungunya, além de outras doenças relacionadas ao não gerenciamento correto, à não destinação correta dos resíduos sólidos do lixo. Então, é um problema que realmente tem que ser resolvido com rapidez, porque é de saúde pública. Sobre isso também o Edson Trajano, ele inclusive diz que a cidade está parecendo um filme de terror e que essa questão do lixo pode ocasionar outros problemas, como, por exemplo, entupir os bueiros e proliferar doenças. Será que nós merecemos mesmo isso? É o que ele questiona. Realmente, Edson, essa questão dos bueiros também é outra problemática relacionada ao lixo, porque os alagamentos tendem a ficar ainda maiores caso isso não seja resolvido com rapidez. Um abraço também para o Frank Lúcio, lá do bairro Alvorada, em Timon, que está nos acompanhando. O Bento Santos, do Lorival Parente, que também teceu críticas à prefeitura da capital. O Manuel Léo, ele exibe aqui um suposto vídeo de um ataque em São Luís, mas, Manuel, inclusive, a escola que seria aí desse vídeo, ela já desmentiu, disse que isso não aconteceu de fato. Estão sendo inclusive ali apurados, investigados mensagens e vídeos que estão sendo replicados que, segundo o governo do estado do Maranhão, não são verdadeiros. Então, a gente reitera aqui que não há ainda um comunicado sobre ataque lá em São Luís, no Maranhão, que realmente isso não procede. Vamos escutar também aqui o professor Sérgio, ele que faz um alerta para o público-alvo da vacinação contra a gripe. E a todos os teleouvintes do programa Banca de Sapateiro, professor Sérgio Mendes. Francis, eu gostaria de fazer um alerta a todo o público-alvo da vacinação contra a gripe, para que se façam presentes nos postos de vacinação mais próximos de suas casas. A meta, Francis, é vacinar 90% dos grupos prioritários, dentre eles as crianças, gestantes, puérperas, pessoas com 60 anos ou mais, povos indígenas, professores e trabalhadores da área de saúde. Isso aí, muito obrigado, professor Sérgio, pelas informações. E em relação à vacinação, é importante também ressaltar sobre a vacinação da bivalente contra a Covid-19, que trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais já podem receber as vacinas tanto da gripe quanto a bivalente da Covid-19 a partir de hoje, desta quarta-feira, dia 12 de abril. Inclusive o Fernando, que também é ouvinte, telespectador aqui do Banca de Sapateiro, ele disse que se vacinou hoje contra a Covid-19, a vacina bivalente. Um abraço também, Fernando. Um abraço ao Alex Brasil, que também está na audiência aqui do Banca de Sapateiro. É muita mensagem, infelizmente a gente não pode colocar todas as mensagens, porque a participação realmente aqui no Banca Audiência é grande. O melhor da gastronomia. Aqui a participação da Ângela Lima. Só para encerrar esse bloco aqui de participação popular, porque nosso tempo já está bem corrido. E ouvintes, né? Eu estava aqui observando suas entrevistas, né? Primeiro com relação à energia, né, equatorial, e por último aí essa de acidentes naturais, né? Então, são todos os serviços que o Estado poderia fazer, né? Por exemplo, a Equatorial, a Água de Teresina. Elas poderiam ser gerenciadas